Olá, pessoal, tudo bem? Bom, com essa nossa retomada aí da governança em série, a gente pretende hoje apresentar a nossa área, fazer com que a nossa área seja conhecida e acessível a vocês, por isso que estão todos os chefes da GCI aqui, e a gente pretende que, com isso, a gente faça a nossa acessibilidade, é um dos requisitos aí do nosso processo de integração, que faz parte da governança, chamar o nosso colaborador, os nossos empregados para atuarem com a gente, e assim fazer com que a tomada de decisão da companhia ela seja de forma mais efetiva, não pela atuação única e exclusiva dos nossos administradores, mas principalmente pelo entendimento e pelo engajamento dos nossos técnicos, que é o mais importante. Por isso que a gente faz todo esse processo aí de modelagem a respeito da nossa gestão e da nossa prestação de contas. E com isso eu quero apresentar, com essa retomada do nosso programa de governança em série, eu quero apresentar aqui os nossos gerentes, né, os gerentes da GCI. Então, eu dou a palavra aqui à Luciana. Fala um pouquinho aí de você, da sua gerência. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Luciana. Hoje eu estou na gerência de Compliance e Integridade e a gerência está à disposição de vocês para dirimir qualquer dúvida, esclarecimentos, né, a respeito de controle interno e integridade na empresa. Eu passo a palavra para o meu colega Vitor. Olá, pessoal. Meu nome é Vitor, eu sou gerente de planejamento estratégico do metrô. E, bom, a gerência de planejamento estratégico a gente vai falar um pouco mais na apresentação, mas ela tem como objetivo deixar claro os rumos da empresa, os objetivos da empresa, as ações, as iniciativas, então, e fazer com que todos trabalhem como uma unidade, em busca de um mesmo objetivo. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gerência está à disposição de vocês para qualquer dúvida ou sugestão. Passo a palavra para o Gustavo, gerente de risco. Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. É um prazer estar aqui hoje, podendo apresentar um pouquinho do trabalho da gerência de risco dentro do universo da governança e controle interno. Estou aqui no metrô desde 2018. Entramos juntamente, eu e Vitor, do concurso de 2014. Vitor, administrador, eu, economista. Passei 4 anos lá na diretoria financeira e comercial, aí operando um pouco do orçamento, visualizando investimentos, ações financeiras, e hoje estou como gerente de riscos. E a gerente de risco desenvolve um conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar os riscos da organização, buscando basicamente reduzir as chances de ocorrência e neutralizar o impacto que esses riscos podem vir a causar no metrô. Mais à frente, a gente vai explicar melhor o que a gerência de risco realiza, mas vou deixar aqui o espaço aberto para vocês, quiserem sanar dúvidas, quiserem interagir um pouco mais com o processo de risco, então as portas vão estar abertas e eu convido todos vocês a participarem desse processo, que é o que a gente faz, começa a implementar um processo de gestão de riscos, é um processo longo, que precisa de muita comunicação, que a GCI, por meio da Roberta, tem dado bastante ênfase nos últimos 2 anos, e vamos tocar esse barco juntos com vocês, que são os principais impactados e operadores. Pessoal, então, por que a gente resolveu fazer essa retomada do programa de governança em série com a nossa área? Primeiro, para nos apresentar, como eu já mencionei, acredito que devido à pandemia, né, a gente perdeu muito contato visual, né, oral, enfim, a gente deixou de ter essa proximidade, tem muita gente que não conhece os chefes das áreas, né, e a gente está fazendo esse processo integrativo exatamente, o Vitor, melhor do que eu, no final vai poder falar um pouquinho a respeito disso, para trazer mais os empregados para a GCI, para os nossos programas, para os nossos projetos, a fim de que a gente consiga, ali, com o apoio da alta administração, desenvolver melhor
as nossas atividades, né? Atividades ali voltadas para o aculturamento da companhia, melhor desenvolvimento das atividades, enfim, fazer com que os empregados eles se comuniquem melhor com a alta administração e vice-versa. Pegando o gancho que o Gustavo falou, realmente nós fomos uma área que foi criada aí no meio da pandemia, foi em abril de 2020, e a gente vem desenvolvendo diversas frentes, diversas atividades com os recursos limitados que todo mundo aqui dentro da empresa tem, mas a gente vem tentando dar o máximo de resultado possível para que essa entrega do processo decisório da alta administração, que a governança de fato se preocupa ali, porque é todo um engajamento, né? A gente precisa dos técnicos, para os técnicos desenvolverem um modelo de gestão apropriada para a companhia, para que essa prestação de contas ela passe para a alta administração e isso seja efetivo dentro da companhia. Então, assim, não existe essa situação entre a alta administração e corpo técnico de uma forma separada. Nós somos uma unidade, nós somos únicos. E para que isso funcione, para que isso dê resultado, a governança cada vez mais está ativa e implementando seus programas, seus planos, seus formulários. Então, tudo que a gente vem pensando dia a dia é para melhor efetivar tanto as atividades da companhia, quanto a segurança, né, resguardar um pouco ali o corpo técnico, a atuação do corpo técnico, por que você está fazendo aquilo, qual é o motivo de você estar fazendo, enfim, por que um planejamento estratégico institucional ele está voltado para um planejamento do GDF, ele está voltado para políticas públicas, o que isso tem a ver, por que isso tem a ver, porque a gente tem uma Constituição que nos prevê, que nos regulamenta, então todo esse ambiente regulatório, ele é ditado pela governança, ele é direcionado pela governança, e é por isso que a gente está aqui querendo conversar com vocês, querendo mostrar um pouco do nosso trabalho. Por quê? Porque a gente precisa muito do nosso corpo técnico para que a gente possa desenvolver todas essas atividades. Pode falar, Gustavo. Reforçando as palavras da Roberta, vou ressaltar que a governança ela é um sistema, ou seja, ela é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo, e esse todo ele é organizado, no caso da GCI, cada área com suas competências, mas dá a unidade a unicidade. Então, esse sistema pelo qual a organização é dirigida, é monitorada e incentivada. E, principalmente, o relacionamento entre os sócios, os conselheiros de administração, diretoria, os órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas, cujas partes interessadas, principalmente, somos nós, nossos colegas, funcionários, e o cidadão, que também é afetado pelo serviço que nós prestamos. Então, no início, parece algo muito complexo, mas são engrenagens que funcionam em uníssono para poder entregar esse serviço, não só para a empresa, como para a sociedade como um todo. Exatamente. Exatamente. E com isso, a gente ter um controle social, que é o mais importante. Nós somos uma empresa pública, e uma empresa pública, ela, assim, como a gente tem os nossos planejamentos, né, os nossos objetivos, como o Vitor mesmo mencionou na apresentação dele, nós temos as nossas metas, nossos objetivos e nossos indicadores, a fim de que a gente possa fazer essa prestação de contas, mas não é só para que a gente tenha uma efetiva prestação, uma efetiva tomada de decisão, mas é para que a gente possa demonstrar para o controle social o que a gente faz e o que a gente faz de forma bem feita. Então, se cada vez mais a gente controlar, a gente analisar e a gente, de fato, executar com todo esse trabalho que o Vitor vem fazendo, de planejamento, do Gustavo, de controles de risco, com as matrizes de risco, os planos de tratamento, com a Lu, que vem com um programa de compliance e integridade, toda essa atuação da governança, ela visa evitar conflitos de interesse, e conflitos de interesse está
totalmente associado com o trabalho da Luciana, que é um trabalho aí minucioso de controles internos, e a gente necessita desses controles internos para que a empresa, tanto a empresa quanto a imagem, elas estejam devidamente fortalecida perante tanto o mercado quanto a sociedade. Então, assim, eu peço o Marcelo para ele expor o nosso organograma de governança, a fim de que a gente apresente aí os nossos órgãos que nos apoiam, né, e que a gente supervisiona. Esse, então, é o sistema de governança da companhia. Nós montamos ele a partir das regras da 13303, mas não só das regras da 13303, mas, como eu mencionei anteriormente, do ambiente regulatório da empresa, né? No qual a empresa encontra-se inserida. Então, não existe só a lei das estatais que nos regulamenta, né? Tem os decretos distritais, tem portarias, tem a nossa Constituição, bom, tem as nossas leis relacionadas ali à nossa infraestrutura de transporte, e aí, com isso, a gente formou o nosso sistema de governança a fim de que a alta administração ela possa melhor, então, direcionar e monitorar as atividades de gestão. Começando aí com a Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela é controlada ali pelo nosso acionista, né, que é atualmente o GDF, por nós somos uma empresa pública totalmente independente. E logo depois veio o nosso Conselho de Administração. O nosso Conselho de Administração ele presta informações diretamente para a Assembleia Geral. Ele é responsável pela análise, pela supervisão. Ele não tem o poder decisório, mas ele analisa, ele supervisiona nossas demonstrações contábeis, as nossas questões de controle também. Então, ele repassa diretamente aos acionistas o que é necessário para que as nossas contas elas estejam ali melhor monitoradas, né? Mostrando ali o trabalho da administração de como que está sendo realizado de forma efetiva. Tem o nosso comitê de elegibilidade. O nosso comitê de elegibilidade é um órgão formado por empregados da própria casa. E esse comitê ele analisa as características dos administradores para que as pessoas elas possam compor tanto um conselho de administração quanto diretoria colegiada. Há necessidade desse crivo para saber se há algum tipo de violação, se há algum tipo de pendência em relação ao nome, à atuação daquela pessoa perante a administração, ou se ela tem algum tipo de vício de legitimidade a fim de que ela não possa compor o conselho de administração ou colegiado, e isso é analisado pelo nosso comitê de elegibilidade. Tem diversas ações que o nosso comitê ele executa, mas a principal é essa. E, além disso, a avaliação, ele faz toda a conformidade da avaliação de desempenho dos nossos administradores. Logo depois veio o nosso Conselho de Administração, nosso órgão máximo aí de estratégia da companhia. Todos os nossos documentos, planos, planejamentos, todos vêm a partir da análise do Conselho de Administração. Tanto que o nosso planejamento estratégico, após um longo processo que o Vitor comandou com audiências, com participação de empregados, com a atuação de Secretaria de Economia, foi o Conselho de Administração que veio a aprovar, de fato, qual era o melhor direcionamento a se dar às ações, às iniciativas que a companhia ia tomar em prol de seu objetivo social, porque tudo tem que ser baseado no propósito da empresa, e o propósito da empresa está associado ali à lei de criação da companhia e ao nosso próprio estatuto. Então, é a partir dela que o Conselho de Administração nos direciona, fazendo com que a melhor estratégia seja traçada a fim de que as ações de gestão sejam executadas dentro da companhia. Abaixo vem a colegiada, que é formada por todos os nossos diretores. Os nossos diretores, cada um tem a sua companhia também prevista em estatuto e regimento interno, só que em determinadas atuações, determinadas atividades e alçadas de competência, a diretoria colegiada que atua em prol de uma análise mais rigorosa e fazendo com que haja uma participação efetiva entre todos os diretores da companhia, fazendo com
com que aquela matéria não seja direcionada apenas a uma diretoria, havendo segregação de função, enfim. A presidência logo abaixo, né, que a presidência que voltada ali, como a gente está apresentando o nosso sistema de governança, a presidência a gente está diretamente vinculada, administrativamente vinculada à presidência. Por que nós estamos vinculados administrativamente à presidência? Porque o nosso dia a dia a gente precisa da presidente, a gente precisa do apoio de um diretor para que as nossas atividades elas sejam de forma mais célere efetivadas, e ninguém melhor do que a presidência para que nos direcione. Só que a gente tem determinadas atividades que a GCI atua de uma forma que precisa de segregação de função. E nessa segregação de função, fazendo com que a gente se afaste da presidência, a gente criou o nosso comitê de governança. O nosso comitê de governança ele é formado por representantes do Conselho de Administração e por um diretor estatutário, que ele é representante ali das questões voltadas principalmente ao compliance e risco, fazendo que haja essa prestação de contas diretamente ao Conselho de Administração. Se o comitê quiser, ele não precisa nem, nesse momento, passar pela diretoria colegiada, ele já pode entregar todo o resultado ao Conselho de Administração, assim como a gente atua com relatórios, a GCI atua com relatórios, prestando todas as informações do que a gente executa, o nosso dia a dia, né, o nosso plano, que a gente anualmente desenha um plano anual de governança. O nosso relatório, ao final do ano, ele é prestado para o comitê de governança, e o nosso comitê de governança ele nos supervisiona, ele nos monitora, e a gente atua com pauta, com ata, com reuniões, né, de uma forma super efetiva, como acontece tanto com a diretoria colegiada, como com o conselho de administração. Então, a nossa GCI ela é formada por 3 gerências, que é a gerência de compliance e integridade, a gerência de planejamento estratégico e a gerência de risco. A gente tem essa área da GCI, primeiro, para criar uma maturidade dentro da companhia, a fim de que a gente possa executar determinadas atividades estratégicas e de gestão dentro da empresa, fazendo com que a gente tenha, de fato, um resultado mais efetivo, tanto para a diretoria colegiada, quanto para o conselho de administração. Então, essas 3 áreas formadas, juntamente com a governança, porque a partir do meu núcleo, a gente tem todo o direcionamento de como que o presidente deve se comportar, como que a diretoria colegiada deve se comportar, como que o conselho de administração deve se comportar, e quando eu falo se comportar, são os regimentos, são os normativos, são as políticas que a gente cria, as minutas que a gente cria para que eles possam analisar e eles possam aprovar. Nós temos código de conduta, código de ética, que foi feito dessa forma, a fim de que dê maior amparo à atuação tanto da alta administração quanto da própria gestão, fazendo com que as pessoas, né, os nossos técnicos, se sintam mais seguros para a tomada de decisão, para encaminhamento de processo para tomada de decisão. Finalizando, pessoal, tem aqui no nosso organograma a auditoria interna e o comitê de auditoria. O comitê de auditoria ele não se confunde com o conselho de administração, são ações totalmente diferentes, em que pese o comitê de auditoria ele faça análise de controles internos, ele faça análise de risco, ele faça análise das demonstrações, mas ele faz isso para a tomada de decisão do Conselho de Administração e não do Conselho Fiscal. Então, um órgão não tem nada a ver com o outro, é mais uma forma de se controlar, é mais uma forma da gente ter um sistema mais efetivo aí de governança. E junto a ele vem a nossa auditoria interna, que é um órgão extremamente importante dentro da nossa companhia, que ela tem o poder aí, ela está vinculada tanto ao comitê de auditoria, porque ela tem esse dever de prestação de contas direto
ao Conselho de Administração, na verdade, indireta, né, porque ela passa pelo Comitê de Auditoria para que as informações dela cheguem ao Conselho de Administração, e ela tem essa atuação administrativa, assim como a área de governança, né, com a presidência, a fim de que no seu dia a dia ela possa entregar melhor as suas atividades, né? Ela tem um diretor ali que ela possa se reportar de uma forma mais célere, fazendo com que as suas ações elas sejam melhor definidas e melhor entregues ali no dia a dia. O que ela pode executar diretamente com o presidente, ela sim faz, e o que ela necessariamente em relação à auditoria que ela vai fazer dentro de um exercício e a prestação de contas que ela vai fazer em relação a essa auditoria, ela vai direto ela vai de forma indireta ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria, melhor me corrigindo. Bom, nós temos esse sistema de governança, só que eu queria ressaltar uma coisa, o nosso sistema de governança, em que pese ele esteja desenhado dessa forma, nós temos ainda a nossa área de correição, que é uma área extremamente importante para a governança, que é a nossa área que avalia, investiga as questões disciplinares da companhia, que são efetivamente averiguadas tanto pela diretoria colegiada quanto pelo Conselho de Administração. Nós temos a nossa ouvidoria. A nossa ouvidoria é o órgão central pelo qual chega denúncias, reclamações, sugestões, e a partir disso também é uma fonte de informação para a governança. A gente trabalha muito com esses dados de ouvidoria, fazendo os nossos controles, fazendo as nossas análises de risco em cima daquilo dali, do que é mais prejudicial, do que se torna uma situação mais perigosa para a empresa, do que a gente tem que implementar, do que a gente tem que priorizar. Então, trabalhar com a ouvidoria é uma atuação extremamente importante para a governança. E, fechando aqui o nosso sistema de governança, eu queria apresentar esses órgãos mesmo, fazendo com que vocês tenham ideia do que é um organograma da empresa, que ele é amplamente aí divulgado dentro do nosso site, e do que é o sistema e o organograma de governança, como que ele funciona a partir da área de governança, a partir da GCI.